buscar a Deus em oração, uma oração preciosa. Enquanto os irmãos do louvor estiverem tocando o prelúdio. Santo, nós louvamos o seu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor governa e reina. Nós queremos, Senhor Deus, te prestar tudo, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. E enviou seu Filho, Senhor Deus, para morrer por nós sendo ainda pecadores, Senhor. E pela obra, Senhor Deus, de Cristo, nós estamos aqui, Senhor Deus. Cristo nos dá acesso a ti, Senhor Deus, pelo precioso sangue, Senhor Deus, derramado na cruz, Senhor Deus. Possamos ter isso na mente, Senhor Deus, que o Senhor possa tirar de nós qualquer distração, Senhor Deus, que a gente possa estar focado em cultuar, Senhor Deus, a Ti. Abençoe, Senhor Deus, a cada irmão aqui presente, que a Sua palavra possa ser lida, pregada, Senhor Deus, e que o Seu Espírito Santo possa nos dar entendimento, Senhor Deus, de modo, Senhor Deus, que possamos sair daqui, Senhor Deus, vivermos uma vida santa, uma vida que agrada a Ti. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido aí os irmãos a ficarem de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 4. Carta de João, capítulo 4, vamos ler dos versículos de 1 ao 6. Eu conto com a participação dos irmãos, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. O texto está projetado na parede. 1 João 4, 1 ao 6. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém. Ainda de pé, vamos louvar a Deus com o cântico Reina em mim.
Vamos fazer uma oração de adoração a Deus. Curva sua cabeça. Vou convidar o irmão José para fazer esta oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Tu somente, Senhor, é soberano, Tu somente mereces toda a honra e toda a glória, Senhor. Estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, para bendizer, falar do Teu amor, falar das Tuas misericórdias. Somos gratos, Senhor, por Teu Senhor como Deus, pela Tua salvação ter chegado em nossa casa, Senhor, em nossos corações. Nós te amamos e ansiamos, Senhor, a Tua volta. Nós agradecemos pelo dia de hoje e que em tudo, Senhor, eu dar glória e louvor a Ti, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar a Deus com o cântico Buscar primeiro e preparar o nosso coração para o momento de confissão de pecado.
Deus diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, irmãos, esse é o momento de cada um de nós aí curvar sua cabeça, pedir perdão pelos seus pecados. Vou dar um minuto aí para isso. Os irmãos vão estar tocando aqui uma música enquanto isto. E depois da oração silenciosa, eu vou pedir o irmão Kevin para fazer a oração de confissão. Senhor nosso Deus, Pai, pedimos, Senhor, para mais uma vez para nos ouvir, quando nós estamos confessando os nossos pecados, pedimos, Senhor, para nos perdoar e nos limpar mais uma vez de nossa toda injustiça, toda coisa errada, que nós podemos ter corações puros diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia e paciência para conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico O Rei da Glória. Eu convido a todos a ficarem de pé enquanto estivermos cantando. Vamos, o momento também de que o irmão que trouxe o dízimo, a oferta, trazer e depositar aqui na urna.
graças a Deus. Eu convido o irmão Eliel para fazer uma oração de agradecimento. Deus, Pai, mais uma vez a tua presença. Quero agradecer, Deus, por esse culto, Senhor, pela igreja, pela palavra, Senhor, por esta igreja, pelos pastores dessa igreja, por cada membro desta igreja, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom conosco, tem cuidado da nossa mas o Senhor está sempre conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor e tem cuidado de nós, Pai. Por isso eu te agradeço. Amém. Pode sentar, irmão. Falar com o por dentro. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Eu peço a você que abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, agora no capítulo 2. Meditaremos os versículos iniciais deste capítulo. Aqueles que nos visita já há algum tempo, eu creio que eu não dei essa palavra, só para explicar pessoas, né? Às vezes algumas pessoas têm dúvida, o pastor está de polo no primeiro momento, e o outro momento o pastor coloca uma camisa com gravata, né? Como nós vamos reunir os dois momentos, nós queremos dividir. Na escola bíblica a gente tem toda a participação, né? Todo comentário, perguntas. Então vai ser no momento da aula, a gente coloca a lousa, né? Fazemos a nossa escola bíblica dominical, temos o nosso intervalo, aí nós temos o nosso culto de adoração, como nós reunimos num momento só para fazer essa diferenciação, por isso que fica didático, né? Eu tenho uma irmã que falou, não precisa, só não sou outro Luiz para trocar a camisa, né? Não é essa questão, não. É só divisão de momentos mesmo, tá bom? Porque se nos visita, é isso que acontece. Queridos, a palavra do Senhor, no capítulo 2 de 2 Pedro, nos diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Obrigado, Deus querido, pela bênção de podermos cantar louvor ao Senhor, podemos ler a Tua palavra, orarmos juntos, confessar os nossos pecados, contribuir. Obrigado por podermos, Senhor, cultuar ao Senhor. Obrigado porque nós entendemos quem é o nosso soberano Rei, Teu Filho Jesus. Obrigado porque nós confessamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, aquele que perdoa os pecados, o único caminho de acesso ao Senhor, Pai. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou a ponto de nós entendermos isso. Nos ilumine, Senhor Deus, com o Teu Espírito, para que nós entendamos esses versículos, Senhor Deus, da Tua palavra. Pai, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Abençoa-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu li do versículo 1 ao versículo 3, capítulo 2, eu quero ler novamente. E peço a você toda a sua atenção nesses versos iniciais da segunda carta de Pedro. Eu leio a partir do versículo 1, os versos esses que foram lidos no início. Verso 1 do capítulo 2 de 2 Pedro: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo
repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, sua destruição não dorme. Pedro agora fala aos irmãos diretamente sobre esses falsos mestres que surgirão. Os falsos profetas, eles surgiram, né? O que Pedro está querendo enfatizar aqui, queridos? A igreja do Senhor, ela vai ser atacada. A questão é que estes, os quais Pedro está dizendo, estarão entre vós. E é muito sério nós pensarmos que nós podemos ser uma ponte para a heresia. Você e eu, como pecadores que somos, podemos ser uma ponte para a heresia. Contudo, nós vamos ver alguns sinais dos falsos mestres. Sinais estes, queridos, que eu desejo, espero no Senhor, que você olhe para eles e fale assim: isso está distante de mim, está longe de mim, graças à misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Graças ao amor de Deus que tem me alimentado, o amor de Deus que tem me ensinado, que tem me confrontado dos meus pecados, tem feito com que eu deseje cada vez mais viver para a honra e glória dele. Agora, falsos mestres existiram, falsos mestres existirão até a volta do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 13, ele alerta, né, que esses virão, esses existirão. Queridos, já se ouviu dizer na igreja evangélica sobre a unção do riso, onde as pessoas riem, e ali elas estão sentindo a presença de Deus, aquela unção. Já se ouviu dizer da unção do leão, lembrando o leão da tribo de Judá, e assim aquela imitação daquele animal seria uma espécie de demonstração de espiritualidade. Houve na igreja a unção conhecida como unção da lagartixa, onde as pessoas ficaram fixadas na parede, porque aquilo demonstrava certo poder de Deus. Eu estou lendo para os irmãos, é nojento ver isso, queridos, mas infelizmente, em povos que se dizem evangélicos, isso são algumas coisas que aconteceram. Confesso a você que eu não sei se acontece ainda hoje, eu não quero saber disso. Meu desejo é que a Igreja Batista de São Pedro seja sadia em sua doutrina, sadia na verdade que prega e que vive. Unção do dente de ouro, onde pessoas tinham dente de ouro, demonstrava a espiritualidade. Irmãos, unção da visão raio-x, unção do paletó ungido, fazia com que pessoas caíssem. Isso demonstrava uma experiência de espiritualidade. Isso no meio evangélico. Sei que hoje se ora num copo de água e você toma aquele copo de água, aquele copo de água foi abençoado para aquela oração. Irmãos, unção da águia, unção da galinha que falava em línguas estranhas. Pessoas se dizem batizadas no Espírito Santo e falam coisas que nem elas mesmas entendem, porque diz que essa é a linguagem do Espírito. No meio daqueles onde o discernimento da palavra vai tirando toda essa nojeira, toda essa podridão, esse povo que se diz evangélico, queridos. Esse povo que diz que tem um compromisso com o Senhor, querem viver experiências com Deus, mas não vão para a tua palavra. Não vão ler as Escrituras. É isso que Pedro está defendendo com relação àqueles falsos mestres que estão no meio deles. Pedro diz: olha, a palavra de Deus é inspirada, foi isso que nós vimos na semana passada. A palavra de homens santos, eles sim falaram da parte de Deus. Foi divina a inspiração a palavra de Deus. Nós precisamos dela conhecer, para não cairmos nessas baboseiras, queridos, nessas nojeiras, nessas coisas nojentas que se dizem evangélicas, que se dizem abençoadoras, que se dizem experiências com Deus. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura.
hoje, infelizmente, vira motivo de chacota, e isso era a marca dos falsos mestres. Fazer esse tipo de chacota. Vira chacota aqueles que são evangélicos. Ah, você é evangélico, na sua igreja faz isso? Ah, na sua igreja também faz isso? Por quê? Porque vira um padrão do evangelho. Por quê? Porque é espiritualidade. Igreja cheia, movimento. Olha só quantas coisas acontecendo. Olha, o dente de ouro na boca daquela pessoa. Olha, demonstração de espiritualidade. Olha só como está perto do Senhor. Aqueles conhecedores da verdade que se acham acima da verdade. Se põe de uma forma como se falasse aquele dali. Usa até versículo bíblico falando que é ungido do Senhor. Irmãos, eu lembro de um professor de seminário que eu tive. Ele já está com o Senhor. Reverendo João Arantes Costa, né? Ele falava uma coisa que me tocou muito quando estava tendo aula de teologia pastoral com ele. Ele disse: pastor tem cheiro de ovelha. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor é superstar, irmão. Pastor não é aquele que vem para uns momentos e ser adorado, porque vai vir o pastor tal. Ou seja, estenda o tapete vermelho, que ele está chegando. Não, irmãos. Pastores têm que ser, sim, reverenciados no sentido de autoridade que eles têm. Eu não estou advogando em causa própria, eu estou falando a verdade para você, é isso. Deus concedeu esse dom. Deus concedeu essa autoridade. E ponto. Esse é o papel dele. Esse é o dom dele em exercício. Mas adorado? Não. Não. Elevado a uma posição onde ele fica intocável, onde as ovelhas, ele não tem tanto contato com as ovelhas, a não ser aquele momento que ele prega. Mas como o reverendo Clarence Costa falava, não tem cheiro de ovelha. Não vive ali no rebanho. Pelo contrário, o rebanho é uma ponte para ele ter a sua vaidade acariciada, seu orgulho cada vez mais exaltado. Cada vez mais se fazem medalhões que eu digo para vocês, irmãos, não me representam. Não me representam. Não me representam. E não representam a igreja verdadeira do Senhor. São um bando de homens desonestos e também mulheres desonestas que usam do púlpito, que deveria ser santo ao Senhor, a trazer doutrina estranha para a igreja, fazendo pessoas tropeçarem por causa de dinheiro, por causa de vaidade, por causa de poder. Pedro é enfático com esses. Esses são dissimulados, eles são fingidos, eles são mentirosos. Acontece que alguns cristãos, infelizmente, desejo eu que seja por ignorância e não por convicção, tem nessas pessoas verdadeiros gurus para a igreja evangélica. Não são, queridos. Não são. Pedro, ao falar à igreja, que ele não falava de coisas fabricadas. Não eram fábulas engenhosas que ele fabricava. Não. Ele foi testemunha ocular da divindade de Jesus. Ele esteve lá no Monte da Transfiguração, é o que ele cita nos versículos anteriores. Ele ouviu essa voz do céu. Ele presenciou. Não era a historinha que ele estava contando para os irmãos. Historinhas essas que os falsos mestres não começaram, já estão, né? Porque Pedro diz que eles houveram, surgiram, né, no passado com os profetas, e falsos mestres haverão. Mas naquele meio, no contexto de 2 Pedro, nós vamos perceber que eles já estavam ativos, fazendo o mal que eles se destinaram a fazer. Mas ele diz: irmãos, nós precisamos entender, compreender, viver a palavra de Deus. A palavra confirmada, que foi uma palavra divina. Essa palavra, como uma candeia, ela vai brilhar no nosso coração, como o Salmo 119, 105. A lâmpada que vai iluminar cada passo que nós vamos dar. Ela vai direcionar, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Então é ela que vai direcionar, nós precisamos conhecer, precisamos entender e precisamos saber que princípios ensinados por Deus são princípios que estão aqui na palavra dele. É a profecia divina, divinamente inspirada. Essa é a verdade. É a verdade do Senhor. Não foi um profeta que decidiu, agora o Obadias chega assim, não, eu vou passar a falar agora sobre uma palavra de condenação para Edom. Não, queridos, não partiu do coração de Obadias, partiu do Espírito Santo de Deus. E inspiraram Obadias a escrever esse livro. Assim como Paulo, assim como Mateus, assim como Samuel, assim como Moisés. É isso que precisa ficar claro para os irmãos, que é a palavra de Deus. Quando você, meu irmão, decide aplicar um princípio da palavra de Deus na sua vida, você é abençoado. Incrédulos são abençoados quando eles vivem o princípio do Senhor. Incrédulos são abençoados quando vivem o princípio do Senhor. Que dirá você, que foi salvo pelo sangue precioso e poderoso do soberano Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que não foi por vontade humana que Deus nos deu a tua palavra. Foi a própria vontade de Deus em inspirar, em mover esses autores a escrever a verdade. Agora, assim como, além do mais, é uma outra tradução que você pode dar para esse assim como do versículo 2, além do mais, no meio do povo, surgiram já falsos profetas. Já no passado isso foi profetizado, sinais, queridos, falsos mestres, eles surgem, eles aparecem. Eu digo a você, eu não sou contra a novidades. Não sou contra a novidades, para ser bem sincero para você. Porque às vezes você não fazia, não tinha essa prática na sua igreja e você descobriu que isso é bom. Ok, não é de todo mal. Nós podemos ter ministérios aqui que nós não fazemos hoje. Podemos, não sou contra isso. Acontece que viver atrás da novidade, aí é um perigo. Se para você, meu irmão, eu quero que você faça uma avaliação da tua vida. Se para você se reunir aqui no domingo, ter uma EBD, você faz um cafezinho ali, desfrutar da comunhão dos irmãos, e vir para o culto, escutar cerca de 1 hora de palavra, cantar algumas músicas, ler alguns textos. Se está sendo pesaroso para você, se você está pensando nas novidades, cuidado. Seu coração pode estar sendo enganado. E aí é onde surgem os falsos mestres, os falsos profetas. Eles surgem para quê? Para sanar esse desejo no nosso coração, daquela coceira do ouvido que Paulo diz a Timóteo. Aquelas palavras, sabe? Aquelas palavras que, é bom ouvir isso. Olha, você acalmou meu coração. Gostei. Isso que eu queria ouvir. Só que eu quero dizer algo para você. Muitas vezes, Deus vai falar exatamente o que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Por isso que muitas vezes você e eu somos confrontados com verdades que doem em nós. Mas é a verdade. Aí você fala, mas doeu. Mas é bom. Por quê? Porque ele não mentiu para mim. Porque essa é a palavra de Deus inspirada. Jogar a conversa fora. Contar a historinha. Agora alguns estão até enchendo o público de piada para entreter o povo. Isso daí, queridos, pode até fazer sucesso no mundo. Só que isso não honra a Deus. Eu já disse a vocês, irmãos, nós temos um móvel que é um ponto aqui, durante a semana nós movimentamos de um lado para o outro. Neste momento é santo. Neste momento o púlpito é santo. Porque está sendo pregada a palavra de Deus. Poder não estar no púlpito, poder estar na palavra. Poder não estar no pregador, poder estar na palavra. É isso que cristãos precisam entender, que falsos profetas, uma característica deles é que, assim, primeiro, eles estarão no meio, eles conhecem, eles são sutis, eles são ardilosos, eles mentem, então eles estão no meio e eles surgiram. É interessante que olha o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 5, versículo 30, eu vou ler para você aqui. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Olha só. E é o que deseja o meu povo. Porém,
que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? O que Jeremias está dizendo? Os profetas estão mentindo. Os sacerdotes estão juntos. E o povo está gostando. Porque o nosso coração, queridos, naturalmente não quer ser confrontado. Não quer. Nosso coração não quer ouvir verdades. E aí o que esses falsos profetas faziam? Falavam mentira. Jeremias, o próprio livro de Jeremias diz, quando eles estão dizendo paz, né? Paz, quando não tem paz. Como eles estão falando isso? Lá em Jeremias 29, lembra quando o Senhor chegar na terra lá, eles começaram, alguns que estavam dizendo lá, não, nós vamos voltar em breve. O Senhor falou, não falei por intermédio deles. Vocês se casem, vocês construam, vocês plantem, vocês deem seus filhos em casamento, porque eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu sei que vai se cumprir os 70 anos de cativeiro, que o meu profeta, esse falou por mim, Jeremias, disse que era 70 anos. Então, se vão ser 70 anos, não vão ser 69 e nem 71, vão ser 70 anos. Então, esses profetas estão mentindo e vão voltar. Passaram-se ali cerca de 8, 9 anos. Aí alguns profetas disseram, não, vocês vão voltar. Não vão voltar, irmãos, porque é mentira. Agora, sabe o que acontece? Nós gostamos de mentira, irmãos. Nós gostamos de mentira. Gostamos que mintam pra gente. Pessoas estão esperançosas de chegar na igreja, o pastor fala assim, olha, Deus tem uma palavra para você. Deus vai entrar com providência na sua vida. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Pense. Chega segunda-feira, pessoa desempregada. Que vitória. Porque, na verdade, a expectativa dela é para esse mundo a vitória. A expectativa de bênção é para esse mundo. Certo? O rapaz, uma vez, conversando comigo, chegou na igreja, sentou ele e a esposa, parece, não sei se tinha filhos, não lembro agora, mas disse que sentou e chegou uma tal de sei lá, o que era, se era pastor ou era profeta. Não estou falando por ser homem ou mulher, você não sabe muito bem disso, é só a pessoa que estava dizendo. Disse a ele que ele ia prosperar no trabalho dele. Ele chegou e falou assim, olha, acabei de perder emprego. Irmãos, quem mentiu? Quem mentiu aí? Deus? Deus mentiu? Porque ele ia prosperar no emprego dele, rapaz, acabou de ser mandado embora? Quem mentiu? Você brincar com Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque a pessoa gosta de ouvir alguma coisa que vai entrar com providência, vai ser vitória, você vai vencer. Irmãos, que loucura é essa? Eu li para vocês as unções, que infelizmente dizem ser evangélicas essas igrejas. Cartazes dizendo o dia do movimento tal, o dia da unção do dente de ouro. Aí a pessoa vai lá para ser abençoada por Deus, para ter o dente de ouro. Irmãos, o que é isso? Que loucura é essa? Eles surgem. Mas Deuteronômio capítulo 13, o Senhor deu uma ordem para Moisés dizer ao povo. Moisés, diga ao povo, Deuteronômio, um livro, como nós sabemos, de repetição, o povo entrar na terra prometida, e o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor tem todo o controle da história, e o Senhor sabia que falsos profetas iriam se adentrar no meio do povo. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, olha o que esse profeta vai dizer, o Senhor falando para Moisés, Deuteronômio capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti.
profetizou contra a palavra do Senhor deve ser morto. Imagina se isso acontecesse hoje, queridos. Imagina algumas profetadas que acontecem, algumas mentiras que estão levando multidões. As multidões são culpadas, sim, a palavra está aqui. Pedro está dizendo, a palavra está aqui. A palavra está aqui. A profecia divinamente inspirada está aqui, está na sua mão. Eles são culpados. Mas o outro lado precisa também ser julgado. E o julgamento não tarda, como Pedro disse. Os falsos mestres precisam ser julgados, porque eles estão trazendo esse tipo de doutrina para dentro da igreja. No caso aqui, queridos, eles estão dizendo que o Senhor Jesus não é soberano. Simples assim. Que a soberania, o poder do Senhor não é bem assim. É isso que eles estão negando. Eles estão trazendo uma outra doutrina extremamente perigosa. Eles estão trazendo antinomianismo. É um nome meio estranho. Antinomianismo. Eles são chamados de antinomianos, né? De nomos, lei e anti contra a lei. Ou seja, tudo que é referente à prática da lei, como por exemplo, viver nos princípios, não precisa. Porque vocês já foram alcançados por Deus e hoje a libertinagem pode, por quê? Porque agora eu já fui salvo. Então, salvo, eu não preciso cumprir alguns princípios morais da lei. É isso que eles estavam pegando. É isso que eles estavam trazendo para a igreja. Essa é a ideia dos antinomianos. Uma doutrina que estava entrando aqui na igreja. Olha o perigo, queridos. Estavam ensinando a igreja. E acontece que Pedro está dizendo que alguns estavam sendo levados a isso. Quero confessar algo a você aqui, queridos. Me dá sempre temor quando eu vou pegar a palavra de Deus. Sempre, queridos. Porque eu tenho medo de falar algo que vem do meu coração e não vem da palavra. Eu tenho medo de não falar algo que a palavra de Deus deixa expressamente claro para você. Ou seja, Senhor, tenha misericórdia a cada pregação. Tenha misericórdia a cada ensino. Porque o poder é do Senhor. O que conforta o meu coração é o que eu sei. E quem move os corações é o Espírito Santo. Então eu, como pregador, eu busco confessar os meus pecados, viver para a honra e glória do Senhor e pregar a verdade. E eu sei que o Espírito Santo é quem conduz a igreja do Senhor. Jesus Cristo é o cabeça dela. Então ele vai conduzir em todas as ensinos e mensagens. É nessa confiança que domingo após domingo eu venho pregar. Espera no Senhor que essa seja a motivação, que você domingo após domingo volte para ouvir. Mas nunca, queridos, nunca fugir do que é o princípio da palavra. Então ele disse que surgiram no passado. Assim também haverá. Então, tanto no passado quanto no futuro, no contexto da segunda carta de Pedro, quanto no presente, existem essas doutrinas que você olha para o evangelho. Pessoas que dizem, que falam, que são ungidas pelo Senhor. E você fala na palavra, mas onde está isso? Onde está isso? A alegria do Senhor é a nossa força, mas a alegria não é expressa num sorriso. Às vezes você pode não sorrir e está alegre. Sim ou não? O contrário também é verdadeiro, porque muita gente está sorrindo e não está feliz. Então não está no sorriso. Então a unção do sorriso, você está em comunhão com o Senhor. Irmãos, que loucura é essa? Que besteira é essa entrando? As pessoas caírem no Espírito. Porque é algo espiritual. É a ação do Espírito Santo no meio. Que loucura é essa, querido? Sendo que Paulo fala para nós nos apresentarmos a Deus num culto racional. Racional. A sua razão é transformada ali no seu coração. As suas atitudes vão ser transformadas porque você entendeu o princípio. Você aplica, ele tomou o seu coração, você vai viver de acordo com aquele princípio, é racional. Por isso que eu disse a você, de repente você chega numa pregação e fala, nossa, olha que a pregação foi uma bênção. Foi uma bênção, eu chorei, eu suei, eu cantei, foi assim, abençoador. Verdade, nossa, culto, pastor, olha, foi uma bênção. O Espírito Santo do Senhor agiu no meu coração, chorei o culto inteiro. Que bênção, mano. O que você aprendeu? O que o pastor pregou? Eu não sei, pastor, mas foi uma bênção. Irmão, como isso? Os princípios que vão nortear você durante os seus dias, durante aquele culto, você não entendeu? Ia falar que isso é ação do Espírito?
Se o Senhor nos capacita, dando o Espírito, dizendo que o Espírito fará lembrar de todas essas coisas, ou seja, o Espírito Santo vai nos iluminando para entendermos a verdade da palavra. Você chega e fala que não entendeu nada? Como isso? Que pregação é essa? Que verdade é essa? Você vai seguir o quê? São nesses pontos que esses falsos mestres eles adentram. Esses pseudo-profetas, pseudo-professores. Esse é um dos sinais. Eles surgem. Já surgiram e eles surgirão. Mas o versículo continua. Diz que, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Sabe qual é a ideia do dissimulado? O dissimulado, aqui, a ideia de se introduzir, é fazer secretamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Já percebeu como as conversas de maledicência, elas se iniciam? Elas nunca se iniciam num alarde. Ele não chega assim, irmãos, olha, eu vou falar aqui do João para vocês aqui. O João é assim, assim, assim. Ela nunca se inicia assim. Ela é ardilosa. Ela vai naquele cantinho, você viu, João? Sei não. Não. Pois é. Não, não estou falando nada não, mas só. Viu lá? Foi. Sentou lá no fundo da igreja. Assim. Só que nós. Falando com você aqui. Tá? Eu acho que não está certo. Você também não acha? Começa assim, queridos? Não começa sendo maledicência? Ela começa a falar. É a mesma coisa desses falsos mestres. Que estão entre. Eles estão entre o povo. Eles começam a ser dissimulados, sutis. A ideia, queridos, dessa heresia que eles estão trazendo, sabe o que é a causa? Divisão. É uma coisa que eu vou lutar, queridos. Espero no Senhor que me dê força. Até eu morrer aqui na igreja do Dom Pedro, é contra a divisão. Irmãos, eu vou lutar. Eu vou lutar. Espero que vocês estejam comigo. Não vamos nos dividir. A barreira foi quebrada em Cristo. Não há por que nós nos dividirmos. Se começar a maledicência por você, corte. Não deixa. Então, é o seguinte, irmão lá, não sei o que, mas parou. Você falou com o irmão já? Já conversou com ele? Está problema com ele? Acerta lá. Aconteceu isso aqui na igreja. Não, mas a igreja, você viu? Igreja? Não que é, né? Não é mais a mesma coisa. Para aí. Está com alguma dúvida? Procura o pastor. Fala com ele. Conversa. Não fica com isso no seu coração. Você já confrontou assim? Não, né? Por que não? Dá trabalho. Às vezes vai parecer um crente chatão, né? Eu não quero ser chato. Mas você deixa a divisão acontecer. Você deixa essas conversas maliciosas acontecer. O problema é quando acontece com você. Aliás, o problema é quando começa com você. O irmão deve lutar contra isso. É marca de falso mestre. É marca de Satanás. Como Satanás chegou para Eva? Ele chegou como uma serpente falando: coma desse fruto. Começou assim? Foi assim? Deu um susto na Eva. Deu um bote na Eva. Tá bom. A Eva, se visse isso, ela corria. Então, esse fruto aí, hein? Não, você não pode comer, não. Nem tocar, não é? Deus falou isso? Foi isso mesmo? Falou que Deus falou? Vai ser bom, hein? Deus não está querendo que você seja como eles, mas você é conhecedor do bem e do mal. Come. Tem a ver? Come. Simulado. Não podemos ser dissimulados. Não podemos deixar introduzir sobre nós. Se você ouviu uma conversa, não precisa um conselho. Se você ouviu uma conversa atravessada, alguém falando mal de alguém para você, eu vou te dar um conselho. Essa pessoa está com problema, problema no coração dela. Se você deixa passar, você não ensina. Se você não ensina, aquilo pode não só criar raiz, brotar e dar fruto. Outras pessoas serão contaminadas com isso. Quando eu e você lutamos pela unidade, ponto de divisão, você já, peraí. Vamos acertar isso no coração? Não está bom não.
Ah, mas pastor, mas se eu for assim, eu vou ser chatão. Eu vou ser chato. As pessoas não vão gostar de mim. Irmãos, crente gosta de quem fala a verdade. Porque são contra a verdade. Eu já vi pessoas ficarem tristes diante da verdade, mas aceitaram a verdade e falaram obrigado, porque foi duro comigo. Ah, que coisa estranha. Assim, no máximo eu ia fazer assim, não gosto mais de você, não quero mais saber. Infelizmente algumas pessoas fazem isso. Mas diante da verdade, queridos, não há dissimulação. Eles se produzem secretamente. E eles começam a fazer heresia. Sabe qual é a ideia da heresia? Heresia é pegar uma determinada parte do ensinamento. Heresia quer dizer isso aí. Traz parte desse ensinamento e aplica. Só que são partes escolhidas pela pessoa. Não é o todo. A importância do contexto. Né? Olha a importância do contexto, você está estudando no versículo. Algumas heresias que são ditas aí, feitas por um povo que se diz evangélico, mas não quer largar o pecado. Sabe o que eles usam? Versículo bíblico, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Está na Bíblia. Você não leu lá na Bíblia? Vai lá em Filipenses. Olha lá, tudo posso naquele que me fortalece. Não, mas essa prática aqui é condenada por Deus. Não, não. Isso era na época da lei. Continuando. Isso era na época da lei. Hoje não. Hoje é a graça. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, meu irmão, mas aqui a Bíblia é contra essa prática sua aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou soltar o versículo bíblico para você. Olha aqui, ó, Deus é amor. Está faltando amor. Ah, outro versículo. Não julgueis para não ser julgado. Está vendo? Então, diante disso, eu estou sendo bíblico. Você que está sendo fariseu e falta de amor. Você está sendo legalista. Olha isso, queridos. Sabe o que é isso? Dissimulação. Vai ler no contexto de Filipenses que Paulo está falando, tudo posso aquele que me fortalece. Vai ler naquele texto lá. Vai ler o contexto de que está dizendo que Deus é amor. Vai ler lá no Sermão do Monte a ideia de julgamento. Vai ler lá. É que essas pessoas querem sacar esses versículos, porque na verdade são dissimuladas. Elas estão querendo ter uma habilitação para suas práticas, aí faz esse tipo de heresia. Isso que tem hoje, queridos. Quer dizer algo para vocês? A questão das pastoras. Entraram hoje. Já é comum. Na igreja evangélica. As pastoras. Não estou dizendo que mulher não é inteligente. Nós temos aqui na nossa igreja mulheres inteligentíssimas. Mulheres sábias. Mulheres que diante da palavra conhecem a palavra de Deus. Mas o papel de pastorado não foi dado à mulher. Deus fez assim. É só questão de hierarquia. Vai ser um melhor que o outro. Funções diferentes. Simples assim. Não, pastor, mas não é. É que assim, mulher é tão sábia quanto o homem. Assim, vai em Efésios, lá, vai dizendo, né? Não tem mais gentil, grego, em Gálatas também, vai falando uma coisa sobre essa. Aí começa a entrar essas heresias, queridos. Surgimento após algumas doutrinas do mundo, né? Uma ideia de feminismo. Ele entrou na igreja, está tudo certo, está tudo bem. Por quê? Porque nós somos um povo do amor. Do amor. Não confrontamos essas coisas. Esses falsos mestres eram especialistas nisso. Eles estavam trazendo heresias. A questão, queridos, que é a marca, e aparece 3 vezes essa palavra nos 3 versículos. Destruição. Acontece que heresia destrói. Vou dizer algo para você. Quando coisas dissimuladas, conversinhas atravessadas, dúvidas não sanadas, trazendo esses conhecimentos mundanos para dentro da igreja, se você faz isso, vou te dar uma nem é profecia, tá? Mas é uma consequência disso. A igreja vai ser destruída. No sentido de, claro que não a igreja do Senhor Jesus, você sabe disso. Estou falando na comunhão. Ela vai ser destruída. Porque a marca da heresia é causar divisão. E aí destruição. E aí surgem essas comunidades que não são igrejas. São ajuntamentos de pessoas que só querem os seus favores sendo sanados. É a marca, queridos, dos falsos mestres. Eles surgem dissimuladamente. A questão
eles estavam trazendo aqui doutrinas, uma doutrina, pelo menos, que era basilar. Ela é base. Qual que é a base? O Senhor é soberano. O Senhor é quem paga. A ideia de comprar aqui, né? Compra. A ideia do resgatar. O Senhor paga o preço. Olha só, queridos. Trazendo essas heresias. Olha o versículo que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo, ou seja, vive em santidade em relação ao seu corpo, que é templo do Espírito. Porque vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados. Ele vai explicar depois. Ele diz assim, porque fostes comprados por preço. É a mesma palavra para resgatados. Foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, seja, o meu corpo é templo do Espírito, eu faço isso para honrar a Deus, eu deixo de fazer coisas no meu corpo que desonram a Deus, por quê? Porque eu entendi que foi pago um preço para que eu fosse feito filho dele. Então, 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, vai dizer isso para mim. Então, peraí. Então, eu fui comprado pelo preço. Então, eles estavam negando essa doutrina, dizendo assim, olha, eles estão negando o soberano Senhor, que comprou vocês, que pagou o preço para a salvação de vocês. E olha o que é fácil dizer, queridos. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Negar verdades das Escrituras é arrogar para si destruição. Negar princípios que o Senhor estabeleceu é trazer para mim ruína. Então, ou seja, eles estavam negando a soberania, o controle total de Deus. E é interessante que essa ideia de soberano, Senhor, ela aparece poucas vezes no Novo Testamento. Mas essa ideia de negar o soberano Senhor, a palavra ali no grego, é o Deus que está no controle absoluto de tudo. Eles estavam negando isso. E nós vamos ver no decorrer da carta que eles faziam isso por uma motivação. Aqui aparecem duas delas: uma vida libertina e avareza, e amor ao dinheiro. A questão é que isso estava sendo introduzido. Sabe aqueles discursos, irmãos? Jesus é bom. Jesus nos ama. Jesus é amor. Quando nós pensamos na pessoa de Jesus, amor ele derramou por nós, aquele sangue vertido na cruz. Como o Senhor é bom. Hoje, você que foi alcançado por Deus na graça dele, você deveria pensar. Falar de pecado? Não. Pecado está longe de Deus. Porque hoje você foi salvo pela graça, não existe mais pecado. Todas as práticas que nós fazemos já foram perdoadas, então hoje, saiba que esse corpo é mau. Então você pode continuar fazendo as coisas erradas, porque esse corpo já não serve mais para nada. O Senhor salvou a nossa alma. Nós estamos com o Senhor. Então uma vida reta diante dele. Como estão falando esses legalistas? Não existe. Não precisa. Isso é coisa da carne. Nós não vivemos mais na carne. Nós vivemos no Espírito. Olha, eu falei até de uma maneira mansa, calma. Nossa, que discurso bom, né? Não falando de pecado, não falando que eu sou pecador. Que gostoso ouvir isso. Aliás, eu estou na época da graça. Que bênção. Olha como esse pastor prega bem. Uma porção de mentira para você agora. Uma porção de mentira. O Senhor nos salva. O Senhor nos perdoa. Para vivermos uma vida de santidade. Hebreus diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Confessai os vossos pecados. Confessai os vossos pecados. Se nós dissermos que não temos pecados, nós fazemos Deus mentiroso. 1 João diz isso. Então, peraí. Esse discurso mal, que certa vez eu assisti a um determinado culto e comecei a ver que não havia a palavra pecado. Havia falta de bênção. Havia falta de determinação. Você precisava determinar isso na sua vida. Mas não se falava de pecado, não se falava de arrependimento. Isso é o cerne do Evangelho. É isso que eles estavam negando.
Então nós vivemos na época da graça? Sim. O Senhor é bom? É. O Senhor nos salvou? Exatamente. Se morremos hoje na presença do Senhor, é isso mesmo que acontece. Agora, daqui até lá é confissão de pecados. Daqui até lá você tem essa natureza pecaminosa, eu tenho essa natureza pecaminosa. Há uma luta, queridos. Você aqui está prestando atenção no culto e de repente pode vir pensamentos na sua cabeça que você fala, não tem nada a ver com o que o pastor está pregando. Eu estou pensando em coisa que está me tirando a concentração. Quando na verdade você deveria estar, peraí, é a palavra de Deus. Existe falso mestre, eu preciso ficar atento. Eu preciso saber que às vezes eu sou seletivo. Eu pego lá e falo assim, olha, esse pastor no YouTube é bom, esse outro aqui é bom, esse outro aqui é bom, não, esse outro é bom. De repente você está trazendo, queridos, várias doutrinas na sua casa, várias doutrinas na sua família. E de repente você chega na igreja e fala assim, o pastor desse pensa diferente disso aí. E agora? Com quem eu fico? Para onde eu vou? Eu sou ovelha de que pasto? Quem é o meu pastor? Você fica perdido. Eu não estou dizendo que você não possa ouvir. E tem pregadores, nós já citamos aqui, que são uma bênção. Mas, queridos, eles não vão dar conta da vida de vocês. Eles não vão dar conta de vocês, da vida de vocês. Quem vai prestar conta lá, como Hebreus diz, é o pastor da sua igreja. Cuidado com isso. De repente você pode ouvir coisa muito boa, mas de repente você pode ouvir coisa muito ruim. Pelo menos aqui, se você tiver uma dúvida, você vai me procurar depois do culto. Você vai me encontrar na semana, você tem meu telefone, você sabe onde eu moro, e aí a gente pode conversar, teologicamente. Do contrário, é um perigo. Por isso que essa ideia de desigrejados, ela não é bíblica, ela não é verdadeira. Igreja é lugar de prestar conta. Queridos, eram heresias. Eles estavam trazendo essas doutrinas. Uma delas, o Senhor não é esse soberano Senhor. Eles estavam fazendo isso, destruindo a eles mesmos. E muitos, além disso, versículo 2, e muitos seguiram ou seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos, interessante aqui que parece que esses nossos mestres, durante um período da vida, eles intelectualmente, eles entenderam a fé. É estranho dizer isso. Mas quando a gente vê o Simão Mágico sendo batizado, e depois a motivação dele era ter o poder que Pedro estava tendo, Deus apóstolos, Pedro confronta e ele abandona. É algo que precisa ser marcante, né? Na primeira carta de João, eles falam, eles se afastaram porque eles não eram dos nossos. Isso ficou claro. Aqui diz que muitos vão seguir as suas práticas dissolutas, a sua vida de dissolução, de devassidão. Então aqueles falsos mestres, o que eles estavam fazendo? Nós vamos viver de maneira desregrada. Isso está sendo pregado e ensinado aos irmãos, e alguns estão seguindo. E alguns seguirão essas práticas. Essa demonstração de uma vida desregrada é a clara e nítida definição daqueles que não tiveram encontro com o Senhor. É claro e nítido quanto a isso. Por isso que, quando nós vemos cristãos, abandonando o caminho do Senhor, entenda bem o que eu vou dizer. Pode ser que eles nunca foram cristãos. Eu vou dizer outra vez. Às vezes, quando você presencia pessoas abandonando o caminho do Senhor, pode ser que eles nunca foram cristãos. Eles estavam, eles participavam, eles até certa vez entenderam alguma coisa do Evangelho, mas não tiveram o coração transformado. Não tiveram o coração transformado. Eles estavam. Para eles foi uma realidade durante um tempo, mas aquilo não mudou aquele coração. Aquela pessoa não teve um encontro com o soberano Salvador. Então, negar o soberano Salvador não era tanta surpresa. Por quê? Porque ela nunca foi convertida. Por isso que esses falsos mestres, a vida dissoluta deles era a prática comum. Por quê? Porque eles não tiveram o coração convertido. Então, eles só vão fazer aquilo que é normal para eles, e ponto. Eles vão conseguir, eles vão continuar fazendo isso. Acontece que pessoas vão seguir. O problema é que, olhando de fora para dentro, os de fora vão falar, peraí, mas é crente.
Isso aí também é crente. Inclusive eu vi ele ensinando lá na igreja lá. É isso que o versículo continua dizendo. Olha lá. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. É por isso que você muitas vezes é confrontado com o seu amigo lá, aqui ó. Aí ó. Vem aqui o celular aqui ó. Igreja evangélica. Sua igreja faz isso também? Vai dizer que você nunca foi confrontado com isso. Aí ó. Seu pastor não faz isso também? Aí. Aqui ó. Não é igreja evangélica? Não é? Você não está vendo aqui? Se for um Jesus como esse aqui, eu prefiro continuar aqui do jeito que eu estou caminhando. Você não viu isso? Eu vou te dar um conselho. Não dissemine isso não. Não brinca as coisas de Deus não. Brinca não. Sabe assim? Às vezes nós, e entre nós, como irmãos, nós temos certas liberdades. Né? Mas Paulo é claro em dizer em Gálatas que não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Vamos te dar um conselho? Brinca as coisas de Deus não. Bem com outra coisa. Né? E tem piadas que dá pra gente contar. É divertida, né? É engraçada, não é maliciosa, dá pra contar. Mas essas coisas de Deus não brinca não. Dá um outro conselho? Não usa versículo bíblico para ficar brincando, não. Sabe assim? É ruim. É irreverente. Porque você crê que a palavra de Deus é o poder de Deus, por que você brinca com ela? Então, quando você estiver numa situação como essa, pense. Você é cristão. É o nome de Deus que está sendo falado ali. É sobre o Jesus que resgatou a mim e a você. Aqueles estavam renegando, você não. Eu não posso brincar com isso. Eu não posso dar margem para essa postagem ser difundida. Está falando de Deus. Está falando de Jesus. Está falando do Espírito Santo. Certa vez, eu põe aqueles videozinhos rápidos, né? Short, que chama, né? As coisas que eles viram assim. Certa vez eu vi um, e daqui a pouco vai puxando outros, né? Eu vi um que estava falando sobre esses movimentos das igrejas, entre aspas, evangélicas. Eu vi um, daqui a pouco eu vi outro, daqui a pouco outro. E eu comecei a ver que eu fiquei vendo durante um bom tempo esse videozinho. Eu parei e falei, peraí, é de Deus que eles estão falando. É de Deus que eles estão banalizando. O que eu estou fazendo vendo isso? Apesar de você não difundir, não compartilhei nada disso. Nada disso. Mas eu vi, fez mal para mim. Porque isso é de Deus, queridos. Será que a gente também não temos essas práticas libertinas, dissolutas? Mas às vezes nós somos irreverentes com as coisas de Deus. Uma coisa que nós temos falado aqui, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm nos auxiliado em dirigir cultos, né? E é algo muito importante para a nossa igreja, né? Essa direção de culto, né? Está dirigindo, literalmente, né? Conduzindo o culto, para que nós ouvíssemos a palavra, cantássemos, contribuíssemos. É uma bênção isso. Eu vejo a reverência, o temor em não brincar. Como que não é feito para brincar? Não quer dizer que você pode ser bem-humorado, não é nada disso. Você pode dar risada, às vezes. Eu creio que você dá algumas risadas aqui com o seu pastor. Mas não é para brincar. Não é para brincar com coisa de Deus. A gente precisa ser mais, assim, seletivo no que a gente faz com isso. Porque essas pessoas estavam seguindo essas práticas libertinas, o caminho da verdade, não era a falsidade e a mentira dos falsos mestres. O caminho da verdade estava sendo blasfemado, estava sendo caluniado. Imagina, nesse contexto, e aqui eu estou imaginando, as pessoas viam aqueles crentes saindo da igreja a que foi destinada a carta de Pedro. Vão para determinado lugar, e como não tem problema nenhum, tudo bem. Época da graça, tudo bem, tudo jóia. Aí chega lá e fala assim, aqueles são os crentes daquela igreja. Então pode? Olha como é que eles estão, como é que eles são alegres, que legal, que joia. Isso é verdade? Foi para isso que o
o Nazareno lá morreu na cruz? Pode viver dessa forma? Eu também vivo da minha forma, eu faço minhas orações em casa. Melhor que entender. Porque não tem nada a ver, né, irmão? Nós somos maduros na fé. Isso pode fazer. Falta nós, queridos, abrir mão de certas coisas e falar assim, isso não agrada ao Senhor. Agrada o meu coração pecaminoso, mas não agrada ao Senhor, eu deixo de fazer. Eu deixo de fazer. Mas você vai tirar o prazer da sua vida. O meu prazer não está nessas coisas. O meu prazer está no Senhor. O meu prazer está naquele que me resgatou. Então eu deixo de fazer. O meu pastor vai ver, as pessoas vão ver, isso será um mau testemunho. Pode ser que essas três coisas aconteçam, mas está fazendo isso por causa de Deus. Por causa de Deus que está fazendo isso. Os falsos mestres não queriam nem saber disso. Alguns seguirão e fazer da mesma forma. Também. Além disso. Então, queridos, nessa caminhada desses 3 versículos, nós vemos o método traiçoeiro de ser dissimulado, o ensino de engano, a questão dessas práticas libertinas e também da avareza, e nós vamos ver o destino que é a destruição. Versículo 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro vai, a partir do versículo 3, na continuidade do capítulo 2, vai dar exemplos para nós, né? Então, eles falam dos anjos lá que pecaram na sequência, né? Mas o que ele está dizendo aqui, olha, a destruição é certa. Porque além desses homens terem essas práticas libertinas, eles, sabe o que eles fazem? Eles fazem comércio das pessoas. Eles estão ali por causa do dinheiro. É real isso, né, irmãos? É real isso. Um dia eu estava numa roda de irmãos em Cristo e eu ouvi o seguinte comentário. O pastor tal, não, pastor tal, conversando com o pastor, né? Não, mas o outro pastor lá vendeu a igreja para o outro pastor. Peraí, eu falei assim, como assim? Vendeu? Vendeu, né? Os membros são clientes, então? É carteira de cliente? Então, assim, passou o... Quando? Nós precisamos ser sábios, queridos. Né? Entender os dízimos, as ofertas, o dinheiro em si, que ele é administrado na igreja. Precisamos ser sábios. É necessário? Claro que sim. É princípio? Ainda mais que isso. A Bíblia explica isso. A questão é que esses homens não estavam por causa desse princípio. Eles estavam movidos de ter cada vez mais. Eles estavam usando da igreja um trampolim para ter os seus benefícios financeiros. Eles eram avarentos. Então eles não estavam se portando com ninguém, porque as pessoas eram um negócio. Essa é a ideia do comércio. As pessoas não enxergam isso. Digo, pode ser por ignorância, sim, mas também pode ser por própria avareza do coração daqueles que estão ouvindo também. Né? As pessoas não estão vendo que esses homens que se dizem, entre aspas, pastores, eles estão só preocupados naquele negócio de pastorear. Meu Deus, me perdoe por citar isso. Eles fazem disso um negócio. Eles fazem disso uma artimanha para poder fazer o quê? Vender as pessoas. Como é que eu posso fazer? Campanha de tal, traz dinheiro para a igreja. Certa vez eu vi um pastor citar isso e me magoou muito, sabe? Porque é um pastor crente. Mas ele citou assim que muitas vezes a pergunta de pastor para pastor, quantos membros tem a igreja, vai saber o quanto tem entrada de dízimo. Eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Olhar para as pessoas como cifrão. É isso? Isso é marca de falso mestre. Olhar as pessoas pelas entradas que elas dão, elas serem beneficiadas ou não beneficiadas porque contribuem ou não contribuem, ainda que seja um princípio para cada um de nós, inclusive o pregador, contribuir. Não é por isso que nós pregamos o Evangelho. Não é mercadejar a palavra. E Pedro diz isso no capítulo 5 aos pastores. Né? Não é por sorte da ganância. Agora, o falso mestre não se preocupa com isso. Irmãos, são estratégias de venda.
isso atrai pessoas. Certa vez eu vi um testemunho de uma mulher que queria processar a igreja. Porque ela deu dinheiro e a igreja falou que ela ia ter o retorno. Ai, meu coração. Meu coração, assim, teve um sentimento de falar, que ruim essa igreja fez. Mas também meu coração teve aquela vontade que Deus me perdoe pequeno aquele dia. Falei, bem feito. Está achando com Deus com barganha? Então você deu dinheiro porque você sabia que ia dar o retorno. Faz isso no banco. Faz isso em bolsa de ação. Não faz isso com Deus. Não faz isso com Deus. Irmãos, o nosso bolso também deve ser convertido ao Senhor. Só que você faz isso voluntariamente. Você faz isso voluntariamente. Deus coloca no teu coração. Se você nos visita, você tem visto que comumente nós temos falado que os dízimos, né, é responsabilidade dos membros. Porque os membros entendem que faz parte do princípio do Senhor ofertar. E ponto, isso acontece no teu coração. Cada um dá voluntariamente. É isso que agrada a Deus. 1 Coríntios capítulo 9 diz isso. Então o princípio de sustento do pastor, o princípio de sustento com as contas da igreja, não é um peso. Eu não tenho problema de falar isso para você. Não tem problema de falar de dinheiro para você. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. A questão é quando nós amamos o dinheiro. Como esses falsos mestres. Eles não estavam nem para as pessoas. Eles estavam querendo lucrar. Olha que triste isso, queridos. Quando eu estava estudando esse texto, eu falei assim, eu sei que o meu coração é pecador. Eu sei que o seu coração é pecador. Mas, queridos, que nojento o que esses falsos mestres fazem. Está presente hoje o dia? Sim ou não? Hoje não está tão evidente isso? Pessoas sendo feitas de negócios. Eu dou, aí Deus me dá o retorno. Então eu dou isso para Deus me dar de volta. Uma coisa é certa. Quando você é generoso, Deus te abençoa. Isso é o princípio do Senhor. Quando você é generoso, Deus te abençoa. É tão interessante, eu já disse isso a você. Pessoas que eu conheci têm uma condição, literalmente financeira, melhor, são pessoas que mais abençoam o reino de Deus. Sabe o que eu fico pensando? Deus fala assim, peraí, se eu conceder dinheiro para essa pessoa, vai chegar onde tem que chegar. Então eu concedo. Agora essa daqui, é preciso aprender, porque não está no coração ainda não. Vai aprender mais, porque não pode chegar. Porque se chegar, para. Então não pode chegar. Aqui eu não estou fazendo matemática 2, 2, são 4, tá? Mas o princípio da generosidade é verdadeiro. Por quê? O princípio da generosidade, do dízimo, da oferta, só revela que você não tem amor nas finanças. Quando você retém, é uma demonstração. Como lá no livro de Malaquias, né? Você quer ofertar para o Senhor mais ou menos. É uma decisão sua. É voluntário, né? Porque tem que estar no teu coração, ainda que seja um princípio. É interessante que nós vamos isso, né? Alguns brincam, né? Que Deus converte o nosso coração, né? Alguns têm o bolso que não converte muito. Não está tão convertido que já aprender. Por quê, queridos? Porque tudo é do Senhor. Quando nós entendemos isso, que tudo é do Senhor, como o princípio não pode ser obedecido? Se é dele. Agora, esses falsos mestres não queriam saber nada disso. Eles fazem comércio de vocês e diz que eles fazem isso com palavras mentirosas, com palavras fabricadas. É essa a ideia do fictícia. Não é verdadeira. Por isso que Pedro está dizendo, vocês precisam se pautar na palavra divinamente inspirada. Lá os princípios são verdadeiros. Homens santos falaram da parte de Deus. Aqui são homens avarentos trazendo discursos mentirosos, discursos fabricados. Eles são avarentos, eles estão fazendo comércio de vocês. Vocês não têm importância nenhuma para eles. A questão deles falarem de perderem ou não um membro, não é a questão da pessoa, é a questão do dízimo. É a questão do dinheiro. Eles não estão preocupados com a vida daquelas pessoas. Eles estão preocupados, se essa pessoa for embora, eu não vou receber mais o dízimo. Então eu faço um negócio com ela. Não é amor isso daí. Isso aí não é cristianismo. Isso é avareza. Isso é diabólico. Isso não faz parte de coisas cristãs. Isso não faz parte de Deus.
É isso que essas pessoas elas não têm temor nenhum. É assim quando você está com a sua Bíblia na mão aberta. Eu desejo que você, durante a semana, tenha lido o livro de Obadias, tenha lido o livro de Jonas, tenha lido o livro de Naum, tenha lido 2 Pedro, porque você precisa ser alimentado. Você vai conhecendo mais a verdade. Nós vamos aprendendo. Eu ministro na sua vida e você ministra na minha vida. Nós vamos praticando. E isso é ser igreja. Eu vou fazer negócio de você. Você não é um negócio para mim. Você é um irmão, você é uma irmã em Cristo, você é uma ovelha que nem minha é. Essa é a verdade. Como assim, pastor? Fala com o senhor, não, pastor, né? Eu sou uma ovelha do Senhor. Você é um irmão de Deus. Olha o temor. O que eu devo lidar com cada vida. Olha isso, gente. Esses homens não têm problema nenhum com isso. Esses homens são maus. No decorrer nós vamos ver mais detalhes da vida deles. Agora uma coisa é certa, queridos. Eles podem comercializar pessoas. Mas o juízo deles não vai tardar. Não dormita, essa é a ideia. É como se os olhos do juízo estivessem sobre eles. Estão fazendo isso? Estão fazendo isso diante do Senhor. Eles negam o Senhor soberano. O Senhor soberano não vai tardar em exercer a sua justiça. Meus queridos, pastor, eu não sou pastor. Então eu não prego. Então essa palavra não é para mim. É assim, Deus. É assim. Os princípios que você conhece. Você está vivendo, meus irmãos? Você tem dúvidas quanto à fé? Você está obedecendo a palavra do Senhor? Princípios que você fala assim, olha, pastor, isso para mim está sendo difícil eu viver. Pois é, nesse princípio que o Senhor está confrontando o teu coração. Você precisa viver. Porque você é crente. Irmãos, não deixem conversinhas dissimuladas fazendo parte do seu café, do seu almoço, dos seus encontros. Não deixem. Não deixe essa maledicência. Não deixe essas doutrinas estranhas. Ah, eu vi lá que fulano foi em tal igreja e ele foi abençoado. O que é ser abençoado? O que é ser abençoado? O que é realmente agradar a Deus? Pensar sobre essas coisas. Eu não estou dizendo que outras igrejas não possam pregar a verdade. Claro que não sabe que eu estou dizendo isso. Nós temos igrejas irmãs que nós indicamos até essas igrejas, que são igrejas bíblicas, verdadeiras. O que eu estou querendo dizer para vocês são dessas heresias, que elas seduzem. Elas são dissimuladas. Olha, então isso. Então isso. A pastor deles não fala isso. Então, queridos, cuidado. Cuidado com isso. Não, eu iniciei a mensagem dizendo isso, né? Nós podemos ser uma ponte dessas heresias. Que não seja você. Que não seja eu. Nós temos contas uns para os outros. Amemos verdadeiramente ao falar a verdade. Se nós não somos investigadores, nós não vamos ficar pesquisando vida de irmão nenhum. Eu não pego o carro aí, quero que vocês sabem, irmãos. Eu não pego o carro, fico rondando aí não para saber o que os irmãos estão fazendo. Né? Quem os irmãos não ficam? Não. Mas se alguém for surpreendido em alguma forma, corrija. Fala, irmão, não faça isso. Isso não é bom. Não comece com essa conversa. Não invente história. Cuidado com aquelas frases, sabe? Tem pessoas. Irmãos, para com isso. Tem pessoas. Que pessoas? Pessoas sim. Eu ouvi dizer. Você ouviu dizer? Então não tem pessoas. Não, pastor, é que tem. É que assim, não é que eu acho. Então você acha. Tá vendo? Já começou falando que tem pessoas. Ou seja, eu já imagino, já não é só você. Tem mais. Não, daí não é pessoas. Eu pensei, não. Você pensou sozinho. Não deixe essas coisas começarem, irmãos. Se tem pessoas que estão falando isso, confronte. Chegue nessas pessoas e fale assim, você está no problema? Então vamos biblicamente falar assim, isso é pecado. Isso é verdade, isso está na Bíblia. Fulano fez errado? Então se não fez errado, você está errado. Você já foi pedir perdão? Então para com isso. Irmãos, a gente sana essas coisas dissimuladas que podem surgir. Olhem por nós, queridos.
Olhem pelos seus irmãos, olhem pela nossa igreja. Que Deus continue demonstrando essa graça de deixar claro para nós a verdade. Agora, no seu comportamento, cuidado com a vida dissoluta, que bate a porta do seu coração para você fazer. Frases como nada a ver, tá tudo bem, não é assim não, só nossa igreja pensa assim. Pode sondar o seu coração. Você começa a ter umas práticas que não são cristãs. Cuidado com isso. Eles surgiram no passado. Eles estão presentes nos nossos dias. E eles surgirão. O Senhor Jesus disse isso. Então, se alguém nos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus falou isso em Marcos capítulo 13, versículo 21. Então nós estamos de sobreaviso, irmãos. Vivamos a fé. Amemos ao Senhor. Amemos a sua palavra. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de ouvirmos a verdade da tua palavra, entendendo, Senhor Deus, que falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinadores, maliciosos, avarentos, libertinos, Senhor Deus, existem. Proteja a nossa igreja, Senhor. Proteja a nossa igreja de nós mesmos. Nós podemos começar uma divisão. Nós podemos começar uma divisão. Isso é um mal que habita nessa natureza pecaminosa que nós temos, Senhor. Então, proteja-nos de nós mesmos. Nós queremos ser santos, viver a fé. Pai, ajuda-nos. Nós somos falhos, carecemos do teu poder e do teu amor a cada dia, Senhor. Continua, Senhor, agindo com graça no nosso meio. Continua, Senhor Deus, nos abençoando com o esclarecimento da tua palavra. Não há poder em nós. Sem o Senhor, sem o teu Filho Jesus, sem o teu Santo Espírito, nada podemos fazer, Deus. Então abençoa-nos, porque nós cremos sobre a salvação, sobre o que nós temos sobre Jesus, sobre o que nós temos sobre o Senhor mesmo, Deus, sobre o que nós temos sobre o Espírito Santo, sobre a tua palavra, seja fortalecido no nosso meio. Sejamos uma igreja madura que vive, Senhor Deus, para te honrar. Mais uma vez eu te agradeço por essa manhã, esse início de tarde, onde nos reunimos aqui, Senhor Deus, unicamente para adorar ao Senhor. Obrigado. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, lembrando os irmãos que hoje estão aniversário.